Agora, como explicar, né, que uma obra de engenharia seja tão vulnerável? Um projeto de 44, quase 45 milhões de reais erguido numa parte da cidade onde a força do mar deveria justificar cuidados especiais com a segurança. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Gustavo Cunha Mello, ele é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, né? Infelizmente, mais uma tragédia aí que acontece. Queria que você falasse um pouquinho, a gente acabou de mostrar lá em São Paulo o desabamento também de um estande de vendas. O desabamento ontem dessa ciclovia matando 2 pessoas, ainda há gente desaparecida. Quer dizer, o que falta, né, nessas construções, no cuidado? É uma falta de cultura de segurança? Alguns especialistas têm falado sobre isso. Bom dia, Raquel. De fato, falta em projetos públicos, sobretudo públicos, o gerenciamento de risco. Você tem 2 momentos em que necessita um gerente de risco. Um, na engenharia do projeto, na execução do projeto. Quando um engenheiro calculista vai determinar quais são os materiais que serão usados, que tipo de construção de engenharia será utilizada, ele leva em consideração, deveria levar em consideração, não apenas a qualidade do material, a amarração das vigas e pilares, que tipo de fundação terá, etc. Ele deveria consultar um gerente de risco para avaliar todos os possíveis riscos que a estrutura que está sendo construída será submetida. Exemplo, ventos fortes, queda de raio, corrosão e as ondas, a força das ondas, sobretudo nesse caso da ciclovia. Um outro momento também requer um gerente de risco, que é quando inaugura a obra, quando você vai utilizar a obra, ou seja, seria necessário, em momentos de ressaca, de mar forte, a prefeitura fechar a utilização da ciclovia, como da própria Avenida Niemeyer. Há relatos, inclusive ontem, de que ondas fortes quebraram vidros de ônibus. Então, a execução, como por exemplo, uma pista de aeroporto. A pista de aeroporto está lá construída, está em execução, está funcionando. Quando existem ventos fortes ou qualquer outra característica, nebulosidade, visibilidade para o piloto, etc., ele encerra a utilização, ele fecha a pista do aeroporto momentaneamente. Esse é um exemplo de gerenciamento de risco pós-obra concluída. Eu acho, concluindo a sua pergunta, que existem 2 momentos de falha de gerenciamento de risco. Um no projeto e outro na utilização da via. Especificamente, rapidinho, Gustavo, especificamente da ciclovia, né? Alguma falha especial em relação à construção nessas áreas onde há ventos, há onda e especificamente onde a onda bate com mais força? O que deveria ter sido feito que não foi e causou essa tragédia aí? Para emitir juízo de valor, temos que aguardar a perícia. No entanto, uma das hipóteses a ser analisada é que me parece que essa ciclovia foi construída como são construídas passarelas comuns, quer dizer, ele pressupõe apenas a ação da gravidade, o peso da própria plataforma sobre o pilar. Ele não preparou a estrutura para um movimento de deflexão, ou seja, da onda de baixo para cima, empurrar o que a gente chama de tabuleiro ou plataforma, que é a estrutura ali da ciclovia. Tá certo, Gustavo. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Ele estava falando com a gente mais cedo. Agora sim, Gustavo. Você está acompanhando com a gente essa história, Gustavo, desse desabamento desse prédio? Você conseguiu ver algumas informações? Conseguia. Tá, Raquel... Desculpa, não, eu só queria que você falasse sobre isso, né? Essa sequência, a gente pode dizer assim, pelo menos 2, né, nos últimos 2 dias, 2 obras aí comprometidas de certa maneira, né? E a gente falando dessa cultura de segurança, o que falta, né? Muitas vezes os especialistas falam sobre a pressa, né? Que as empresas têm de terminar o projeto, a pressão, o tempo que é curto, quer dizer, tudo isso também compromete, não que a gente esteja dizendo que isso aconteceu, né? Mas de uma maneira geral, entre ontem e hoje a gente vê 2 desabamentos, não é comum, né? Tem razão, Raquel. Agora, são coisas diferentes. No caso do desabamento da ciclovia, há nitidamente uma ausência de gerenciamento de risco, inclusive da prefeitura, em montar um projeto para que alguém execute. Se você só faz uma licitação e chama as obras públicas para executar,
Nessa licitação, por menor preço, eles vão cortar tudo que eles podem, inclusive riscos mais importantes. Por exemplo, nesse caso de São Paulo, é um caso atípico, é um caso diferente, quer dizer, diferente do que aconteceu ontem na ciclovia. Lá parece ser um estande de vendas, e como um estande de vendas, não tem uma obra concluída, não tem uma obra em andamento, tem um canteiro de obras e um estande para mostrar como ficaria o apartamento pronto. Um estande, ele não tem a fundação de um edifício, ele não tem estrutura para suportar o peso que um edifício tem, quer dizer, é normal, os estandes são construídos e funcionam adequadamente. Provavelmente, um dos motivos que tem que ser verificado em perícia é o excesso de peso por metro quadrado. Então, se você exagera toda a estrutura, sobretudo num estande que é mais frágil, que não tem fundação, quer dizer, são estruturas de aço ou de ferro que está ali temporária, é uma estrutura temporária, ela provavelmente tem, como qualquer outra, tem o limite de peso por metro quadrado. Se você exagera o peso por metro quadrado, há essa ruptura e o desabamento. Um exemplo que pode dar para as pessoas que fazem reforma em casa. As pessoas fazem reforma em casa e quebram paredes, trocam piso, etc. Ela pega todo o entulho e coloca no mesmo ponto da casa para ser recolhido depois. Isso é um erro, porque toda estrutura de engenharia tem um limite de peso por metro quadrado. As pessoas precisam respeitar isso. Não respeitando, ocorre rupturas e desabamentos. Agora, Gustavo, o curioso é que era um estande de vendas de um prédio, né? Quer dizer, é uma construtora que está acostumada a fazer grandes planejamentos, né? De grandes obras. Um estande, pelo que você está falando, seria uma construção mais simples, né? Um planejamento. Exatamente. Talvez não fosse tão difícil de prever que uma quantidade maior de peso sob determinado ponto causaria um acidente. Tem razão. Agora, uma coisa é a execução, outra coisa é o planejamento. Eu estou falando por hipótese, quer dizer, eu não estou fazendo perícia desse desabamento em si, mas por hipótese, no planejamento, você tem que verificar qual é a quantidade de peso que vai ser colocado ali e você prepara uma estrutura, ainda que temporária, para suportar esse peso. Outra questão é, na execução, pessoas que eventualmente não participaram do planejamento ou não têm esse conhecimento, são eventualmente vendedores que não são engenheiros, podem inadvertidamente, sem querer, ter obstruído alguma parte, exagerado Gustavo, no peso. desculpa te interromper, a gente está com a imagem ao vivo aí na tela dividida, parece que está saindo uma vítima, os bombeiros estavam trabalhando aí incansavelmente na busca de mais 2 pessoas, né, Ana, que ainda estariam soterradas e aí parece que uma delas foi resgatada. Gustavo, eu queria saber o seguinte, você falava muito bem agora que normalmente essas obras, elas são realmente para demonstração, normalmente fica ali o apartamento modelo ou então fica a maquete do prédio que será construído e das unidades que estarão à venda. Provavelmente, essa pode ser realmente uma das hipóteses, eles colocaram muito peso ali, muito objeto de decoração e acabou sobrecarregando, então, esse estande de vendas, que normalmente é feito de material muito mais frágil, como o MDF, como o drywall, não é isso, Gustavo? Perfeito. É uma hipótese que tem que ser... A gente está falando sobre hipótese, eu não estou fazendo perícia, eu não posso emitir juízo de valor. Agora, sobre hipótese, a gente pode afirmar que, possivelmente... alguém tenha colocado mais peso do que o projetista, o engenheiro que construiu essa estrutura. Quer dizer, é uma estrutura temporária, ela não é para cair, ela, embora seja frágil em relação ao edifício, ela suporta e suportaria um estande de vendas e até um apartamento modelo. O que tem que ser averiguado é se houve algum abalo no terreno, se houve alguma colisão em alguma viga de sustentação, e se houve a colocação de peso em excesso, além do que foi projetado. E aí pode ter sido por uma pessoa que não tem nada a ver com a construção da estrutura, quer dizer, alguém da área de vendas que colocou um excesso de peso num determinado metro quadrado por qualquer motivo. E isso são algumas hipóteses que vão ser levantadas na perícia para explicar esse desabamento. Gustavo, o que mais que
pode ter sido, né? Essa é uma das hipóteses, como você disse, não há como a gente confirmar, obviamente, ainda, né? Porque acabou de acontecer esse acidente, vai haver uma perícia. Agora, essa possibilidade é real de ter sido colocado mais peso em determinado ponto e essa estrutura não ter suportado. Agora, por exemplo, trabalhos ali de solda, de montagem, de construção, isso pode ter também ocasionado esse desabamento? Pode. O stand não estava pronto, se ainda havia obra no local, aí não teria nem que ter ninguém de vendas, nem ninguém olhando a unidade. Quer dizer, aí seria da obra em si, da construção. Aí é uma quarta hipótese provável também. Quer dizer, estão elencando qualquer movimentação no terreno, uma colisão em alguma viga, segunda hipótese. Terceira hipótese, o excesso de peso, a colocação inadvertida de peso além do projetado. E a quarta seria que essa estrutura ainda não estava pronta e alguém estava trabalhando e fazendo obra nela. E por qualquer motivo, por algum erro, alguma coisa, veio a desabar. Gustavo, qual é o protocolo de segurança para esse tipo de obra? Porque, como você bem falou, e até para nós que somos leigos, é fácil observar que são obras feitas com objetos mais frágeis, até porque são temporárias. Existe um protocolo de segurança para esse tipo de obra? E alguém fiscaliza? Não, existe sim. Existe uma ART, existe um engenheiro responsável, ele calcula toda a montagem dessa estrutura. Embora seja frágil, é importante frisar, embora a estrutura seja frágil em relação ao edifício acabado, ela não é para desabar, quer dizer, ela aguenta peso, aguentaria o apartamento modelo dentro de determinados padrões e normas, que teria que ter aí um protocolo dentro da empresa de quantas pessoas podem visitar, qual o peso que pode colocar por metro quadrado, etc, etc. Então, são coisas que são verificadas sim. Há um engenheiro responsável, não há a menor dúvida, que tem uma ART assinada para essa construção temporária. É uma construção temporária, mas ela segue protocolos de engenharia. Ô, Gustavo, a gente conversa sempre que existe um desabamento, um terremoto, enfim, alguma tragédia, né? E você fala das diferentes formas como cada catástrofe acontece e sobre as possibilidades de serem encontradas pessoas com vida. A gente ainda não sabe exatamente o número de vítimas, né? As primeiras informações davam conta que eram 6 pessoas, 4 teriam sido resgatadas, a gente viu mais uma sendo retirada. Quer dizer, mas há possibilidade de encontrar pessoas com vida, porque, na verdade, esses escombros, conforme você até tinha falado anteriormente, eles formam espaços, né, vazios, que permitem que a pessoa continue respirando lá embaixo. Exatamente, Raquel, perfeito. Na semana passada a gente teve um terremoto no Equador e um dia depois foi encontrado sobreviventes. Teve crianças que saíram também sobreviventes ao terremoto. Então, essas estruturas, depende de onde o peso exerce no corpo da pessoa, ou simplesmente se foi numa perna, num braço, e a pessoa conseguiu ali ficar respirando e ficar consciente, a pessoa sai com vida. Agora, obviamente, quando as pessoas, quando há vítimas fatais, normalmente porque bateu em partes vitais do corpo ou exerceu muito peso sobre partes vitais do corpo. Mas é comum, nesse tipo de desabamento, saírem pessoas com vidas. Gustavo, a minha dúvida é o seguinte: depois que acontece um acidente, um desabamento como esse que a gente está acompanhando ao vivo, qual é o procedimento para a investigação? O que deve ser investigado e o que deve ser feito depois? Se essa obra, se realmente eles construírem um novo segundo estande de vendas, o que tem que ser feito para que não aconteça de novo, né? Sem dúvida. A investigação vai começar por uma perícia do órgão de engenharia público de São Paulo, eventualmente com apoio do CREA de São Paulo, que vão analisar o projeto, a ART do engenheiro, vão analisar a execução desse projeto e fazer perícia no local para avaliar qual o motivo e o que aconteceu. Obviamente que, dependendo do resultado da perícia, há penalidades ao engenheiro ou à empresa por qualquer outra falha. Uma construção posterior, aí depende de encerrar todo esse caso. Quer dizer, essa obra agora vai ficar interditada pelo período que a perícia do Instituto Oficial do Governo de São Paulo vai determinar. Quer dizer, a obra fica interditada até a perícia terminar.
Ô, Gustavo, a gente ainda acompanha o trabalho dos bombeiros, né? Talvez ainda haja vítimas ali, porque os bombeiros continuam ali, uma concentração grande de homens do Corpo de Bombeiros ali do resgate, né? Próximo ali à estrutura, talvez ainda estejam ali tentando resgatar algumas pessoas. Pela sua experiência, né, e pela maneira como a gente vê que aconteceu esse desabamento, tem alguma previsão, né? Porque são partes, parece ali de, não sei se dá para ver muito bem, mas parece que é de concreto. Tem algumas estruturas que parecem mais pesadas, né? Quanto tempo você acha que vai demorar ainda esse trabalho de resgate? O trabalho de resgate vai depender de quantas pessoas tinham no local, mas os bombeiros têm máquinas cortantes e equipamentos para sustentar estruturas e conseguir resgatar as pessoas. Isso acho que não termina hoje mesmo, no dia de hoje, esse resgate de corpos e vítimas, feridos, etc. Porém, a partir daí, inicia esse trabalho de perícia, quer dizer, então esse desabamento vai ficar mais ou menos com essa característica aí durante talvez 15, 20 dias a mais para a perícia. Agora, o trabalho de resgate das vítimas, ele é feito mais rápido. Hoje mesmo eles terminam isso em poucas horas. Tá certo, Gustavo. Obrigada. E a gente está vendo aí a imagem daquela vítima que foi resgatada agora há pouco. Está coberta aí, né? Com aquela manta térmica que os bombeiros usam e aparentemente consciente. Ele está ali com o braço levantado, né? Com a mão na cabeça. E a gente acompanhando então o resgate dessa pessoa que estava ali sob os escombros e foi retirada agora há pouco pelos bombeiros e aí sendo colocada então na ambulância para ser levado ao hospital. Gustavo, obrigado então pelas informações, pela colaboração sempre aqui com a gente na Globo News. Até uma próxima. Um abraço. Um abraço.